Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um giro de mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 18/2 de 2015, com os fechamentos do dia 13, sexta-feira, último dia antes do carnaval, certo? Último dia útil. Dia 18/2, quarta-feira de cinzas, é um dia onde a Bovespa vai funcionar pela metade, abrindo o pregão a 1 da tarde, então não vai ser um dia muito útil para a maioria dos robôs aí, dos traders, né? De qualquer forma, o que a gente pode ver no pregão de hoje foi que esse triângulo que apareceu aqui, ó, realmente é um triângulo que a bolsa está ignorando. A única coisa boa desse triângulo foi essa linha de tendência verde aqui, que estava sendo respeitada, mas que hoje foi pulverizada para cima, parou aqui no 50.760, né, máxima do dia no 726. E aqui ficou. Vamos voltar então para aqueles dois triângulos que a gente tinha aqui atrás, que a gente consegue ver melhor, né? Ele está aqui totalmente indefinido dentro da área entre a projeção do segundo triângulo, tá? Que foi rompido pelo vértice, então não dava para saber para onde ele ia. Ainda tinha outras áreas densas em volta aqui para atrapalhar. Para baixo, a situação seria muito mais simples do Ibovespa, porque não tem os suportes encavalados. Para cima, o triângulo continua, os dois triângulos continuam, tem duas áreas densas, um monte de resistência, né? Ele se enfiou aqui dentro dessa área densa, mas com um volume mais baixo, num dia que é véspera útil, né, do vencimento de contrato futuro, que vai ser na quarta-feira pela metade. Então tem muita pressão sobre esse dia aqui, que a gente vai descobrir na quarta-feira qual que é o resultado prático disso. O bom é que na quarta-feira quase ninguém opera mesmo por causa do fato de não abrir de manhã, tá? Então muita gente não vai operar, então quarta-feira vai ser um dia em que a gente observa e vê o que vai acontecer para ver como esse dia aqui se harmoniza com o pregão pós-carnaval, onde aí sim teremos dias diretos aí de negociação, sem a intervenção dos nossos feriados, nem a galera querendo viajar. Vamos dar uma olhadinha na versão dos contratos futuros do Ibovespa. Ele passou os 50.100, terminou cravado aqui nos 51.000, né? 50.995. O topo dos 51.700 é que é a nossa resistência mais importante, tá? Nessa região aqui. A gente tinha também aqui os 50.700, mas ele já foi perdido aqui nesse pregão, tá? A mesma coisa que eu falei no à vista faz 30 segundos. Na quarta-feira de cinzas, dia 18 de fevereiro, isso aqui pode corrigir, tá? Voltar para um patamar aí abaixo do último topo, deixando isso aqui como um topo, como ele pode simplesmente continuar subindo aí e dar a impressão que vai tentar romper os 51.700. Acho difícil na quarta-feira romper os 51.700 para cima, tá? Mas eu entendo que na quarta-feira a gente vai conseguir harmonizar esse gráfico e ver alguma coisa melhor. O que dá para perceber dessa formação que está aqui, né? Uma pena a gente ter o rompimento com essa sexta-feira cheia de viés, tá? É que tinha um ombro cabeça a ombro aqui, algo semelhante a um ombro cabeça a ombro invertido, né, que podia estar apontando para cima, aqui o equivalente a 3.360 pontos, ou, né, a área densa do triângulo aqui, uma batida na área densa do triângulo seria a projeção desse negócio aqui lá na região dos 53.500 pontos, mais ou menos. Tá? Mas esse rompimento dessa lógica nesse pregão de sexta-feira aqui, antes do carnaval, coloca tudo mais em dúvida. Na quarta-feira, tendo um dia pela metade, segue a dúvida. Então é possível que mais da metade do movimento a gente perca, aí esperando essa confirmação, que uma vez por ano acontece, da quarta-feira de cinzas, né? Não tem como fugir, e aconteceu bem no dia. Não podia ser diferente, um gráfico que vem indefinido desde dezembro, né? A série G15 muito complicada, se ele se definir no carnaval não podia ser diferente, né? Vamos dar uma olhadinha no dólar que tinha fechado o gap nessa quinta-feira. Hoje ele ficou também andando aqui de lado, não fez nenhum movimento importante, tá? O que leva a crer que esse movimento da bolsa é suspeito, né? Continua levando a crer que o movimento da bolsa é suspeito. Suspeito assim, né? Como é vencimento de contrato, tem muita gente podendo zerar a posição antes do carnaval, tentando rolar, deixando para rolar a posição depois do carnaval. Compraram hoje para vender de novo na quarta-feira, uma possibilidade, tá? E aí o dólar teria um viés de alta ainda presente, ele que não bateu no 2.900, no 2,90, tá ainda por bater no 2,90, fica essa pressão de alta no dólar que pode puxar a bolsa para baixo e a gente pode ver
Ibovespa fazendo um movimento inverso do que fez hoje aí na semana que vem. Vamos falar agora da Petrobras, começando com as ações. Petrobras que de novo dá uma alta forte, expliquei ontem, né, esse lance dos 5% para cima, 5% para baixo da Petrobras, ela continua andando 50 centavos a R$1, né? Hoje ela andou 60 e poucos centavos aí durante o pregão e termina aqui uma leve rompidinha nessa linha de tendência do triângulo, tá? Pode não parecer importante porque ela já tinha rompido antes aqui com bem mais partes do que andou para cima. Só que fica sendo importante pelo fato do fechamento ter sido aqui um pouquinho para cima da linha. Da outra vez o fechamento foi bem dentro da linha, bem nítido, bem dentro da linha, né? Para baixo da linha, tá? Mas por esse fechamento ser tão próximo da linha, a gente pode dizer que ela está cravada aqui nessa linha de tendência verde. Quem está acompanhando esse movimento da Petrobras aqui já está mais do que com vontade de ver ela romper um dos dois lados para sair logo dessa área de definição. Isso só vai acontecer se ela romper os R$11 para cima. Tá? Então a gente tem aí projeção de R$11 nesse triângulo aqui enorme, que é uma projeção super pequena, né, para isso daqui, que não muda o topo mais alto que a gente tem aqui, e provavelmente acima dos R$11 é que a gente entra num movimento da Petrobras de recuperação de preço. Tem essa linha de tendência que está começando a se aproximar agora do Fibonacci Fan, que vai ser importante também. Hoje ela já está nos R$11,20, né? Há uns dias atrás ela estava acima de R$12. Ela já está chegando, isso daqui vai ser um ponto importante quando o preço chegar nessa linha azul, tá? Então, lembra que essa linha azul é uma linha de baixa, tá? Então, se o preço cruzar essa linha azul, que é uma linha forte de Fibonacci, mas que aponta para baixa, né? Se ele cruzar para cima, pode ser um indicador de que a Petrobras está retomando vai retomar o seu preço para cima dos R$12 e que vai normalizar a volatilidade do Ibovespa. Se não, se ele segurar aqui e voltar a cair, vai continuar a volatilidade e ela deve de novo testar lá a casa dos R$9 ou entrar na casa dos R$9 a R$8, tá? Isso está tudo em aberto. A gente tem aqui na Petrobras 2 gaps seguidos, tá mostrando bastante a indefinição do que está acontecendo. Ela está abrindo com gap para um lado, depois está vindo fechar. Ela deixou os 2 gaps aqui abertos, que fazem frente a essa sombra que está antes. Então o gráfico está totalmente travado e indefinido nesse patamar. Vou falar pela última vez, agora vamos falar do gráfico da Vale. Tá? A Vale que também está subindo forte hoje, né, 4,36%. Chego aí, eu falei ontem que ela precisava chegar, né, na casa dos R$20 para poder cruzar essa linha de pescoço aqui do ombro, cabeça, ombro invertido. Hoje ela subiu, veio aqui de volta para os 19,39, que já é um bom sinal, tendo em vista que a gente está procurando figuras. E ela também sai dessa parte de baixa do triângulo, triângulo esse que já foi atingido, né? É bom a gente lembrar. Ela deu venda no triângulo aqui e 2 dias depois ela atingiu, tá? A projeção do triângulo. Então o triângulo já foi atingido, não está dentro daquela modalidade dos triângulos machucados que a gente viu principalmente no Ibovespa. E nessa região ela pode bater no lado de cima da área intraprojeções, que está na casa dos 20,85. Para isso, ela precisaria romper a linha de pescoço do ombro cabeça ombro, está na casa dos R$20, está exatamente em R$20. Tá? Esse movimento que ela precisa fazer ainda requer uma alta de 3,3%, requer que ela passe também por mais uma linha de tendência do Fibonacci Fan que pressiona tudo para baixo, que está cruzando aqui com a linha de pescoço. Então o movimento de alta da Vale vai continuar complexo, tá? Não vai ser simples. Ela montou aqui mais um gapzinho, né, durante essa subida. Ela que é outra que faz bastante gap aqui, depois fecha, né? E lembra que os gaps eles fecham no futuro, né, não no passado. Então a gente pode ver ainda o gráfico da Vale voltando para essa região aqui dos 18,28 para fechar esse gap, tá? Que é interessante a gente ficar de sobreaviso com esse possível fechamento, porque os últimos gaps todos que ela abriu, ela fechou. Essa alta de hoje fecha inclusive os últimos gaps da baixa que ela deu, a última do último ombro aqui, do ombro cabeça ombro, né? Então é mais difícil acreditar que ela vai romper direto a linha de pescoço. Pode ser que ela até faça um movimento mais alto e depois dê uma corrigida. Aí sim a gente pode olhar uma figura de alta aí com bons olhos, né? Depois que ela fizer o movimento completo para iniciar uma tendência, que ela não fez. Vamos voltar a ver o Banco do Brasil aqui com um zoom um pouquinho maior.
Olha lá, o Banco do Brasil, que tinha saído ontem da área de indefinição dele aqui dos 22,94 para cima, que tinha a borda da área densa aqui logo na casa dos 23,80 logo acima, mas que deu uma subida muito grande hoje, 7% de alta, quase, voltando aqui para o 24,82, que foi o último topo forte. Né? A máxima do dia foi no 24,69, bem próximo desse topo. O que ele tem agora, se ele passar esse 24,82, vamos espelhar para cima. Aqui a gente vai abrir a projeção do Fibonacci 26,70, 27,86, tá? São as duas projeções que abrem se ele romper o 24,82, certo? Mas é outro que no movimento de alta largou um gap para trás aqui, tendo uma resistência forte acima, abre uma grande chance também de correção, dá uma quicada aqui na linha e dá uma corrigida para baixo. Esses movimentos de alta, eles sempre têm algum fundo certo por trás, então pode ser que ele vá subir mesmo, mas pela análise técnica, o que sugere é que ele vai voltar antes de ir de novo, né? Então dá uma primeira ida da galera que queima a largada, digamos assim, que acha que o bolsa vai acabar amanhã, que precisamos comprar tudo hoje, depois ele dá uma voltada, uma acomodada, e aí sim o movimento vai se consolidando e começa a andar mais forte, tá? Então são essas possibilidades para o Banco do Brasil. Vamos olhar agora o coleguinha dele de banco, a Itube 4 que estava aqui em cima da linha de tendência de baixa, né? Ficou aqui depois que ela passou para cima do triângulo. Quem não lembra, a gente está com X dividendo e X juros aqui no gráfico do Itube. Ele pagou provento, então deu uma baixada nos valores teóricos aí, o que eu não estou corrigindo aí nesse gráfico, porque ficou muito bem encaixado o gráfico corrigido nas linhas não corrigidas, né? O que é bem estranho, mas de qualquer forma a gente não está aqui na análise técnica para descobrir o porquê que a vida existe, sim para vivê-la. Aqui as linhas estão sendo seguidas, então a gente vai seguir olhando. Tem mais uma linha para cima aqui no 36,81, tá? E uma resistência no 35,91. Se vocês perceberem, todos os gráficos que a gente olhou tem uma resistência colada no preço que ele chegou hoje, tá? O que abre uma brecha aí para ele ficar entre o 34,58 e o 35,91 na semana que vem. Pela minha lógica de triângulos machucados chegam até projeções parciais, o 37,23 continua sendo bastante apetitoso como projeção e não o 39,48 mais para cima. E essa linha de tendência do Fibonacci aqui nos 36,77 sugere que talvez até um pouco mais baixo que isso seja uma boa projeção de preço para o Itube, né? Vamos falar então agora da Ambev. Olha aqui o gráfico da Ambev que tá para andar nessa projeção, né? Interessante que quando a Bovespa dá uma recuperada no preço, a Ambev dá uma segurada no ímpeto, mas ela não caiu, né? Ela vinha subindo, a Bovespa começou a subir, ela deu uma parada aqui, mas ela não caiu, está segurando aqui no 18, tá? O suporte da linha de tendência ainda está bem para baixo do preço dela, né? A gente está aqui no 17,75 com suporte, ela está no 18, né? Tem o 17,82 também como linha aqui de suporte de Fibonacci, 17,81 foi a mínima de hoje, então ela continua apontada para o 18,49 e depois o 19,16. É interessante a gente ver aqui pelo gráfico da Ambev e pelo gráfico do dólar, que são os dois que andam contra a Bovespa, os dois estão estacionadinhos, esperando, né, sentados, a bolsa voltar a cair, né? Eles não estão caindo acreditando no movimento de alta da bolsa, tá? Enquanto isso, os papéis que compõem o Ibovespa, obviamente, assim como o Ibovespa, estão andando para o mesmo lado, né? Estão subindo, mas os papéis que vão contra essa tendência estão parados, o que deixa a gente de sobreaviso sobre essa tendência que a Bovespa está fazendo, tá? E como eu faço de sexta-feira, vamos dar uma olhadinha para encerrar aqui no gráfico do Dow Jones. Olha lá, o DJI, que estava totalmente encalacrado, né? Voltou a subir, voltou para os 18 mil pontos. E tem agora o 18.057. Aqui, esses Fibonacci que eu tenho são Fibonacci que são traçados desde lá de trás, né? Eles estão se encaixando aqui no preço atual, mas eles vêm vindo desde lá de trás. E temos a máxima histórica dele aqui na casa dos 18.100 pontos, tá? Então está mais ou menos no mesmo nicho aí
do Fibonacci que está vindo lá de trás. Esses triângulos, da mesma forma que eu falei aqui para os papéis, eles foram machucados para baixo. Então a projeção de 18.500 pontos pode ser uma projeção não factível, né? O mais provável é o que ele está fazendo mesmo, de chegar até metade do caminho. Provavelmente ele renova essa máxima histórica aqui, vai passar para cima dos 18.100 pontos, tá? Mas pode ser que ele não chegue de volta até os 18.500 pontos. Isso é o que sugere o machucado aqui dentro desse triângulo. Agradeço muito pela presença de todos e até o próximo Giro de Mercado em 5 minutos.